Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quinta-feira, solenidade de Corpus Christi. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versos 11b a 17. O mistério que a igreja celebra no dia de hoje, com a solenidade de Corpus Christi, traduzido ao nosso português, significa Corpo de Cristo. É uma solene festa a qual passou a existir somente a partir do século XIII. Mas para este evento histórico, religioso e sobrenatural, como Deus sempre realizou em toda a história humana, Ele preparou o seu povo para receber tão grandioso dom. Na verdade, houve um primeiro milagre eucarístico na cidade de Lanciano, Itália, o qual, durante uma celebração, as espécies eucarísticas se tornaram aos olhos do sacerdote o corpo e sangue de Cristo, os quais foram vistos e testemunhados por toda a assembleia presente. Caso este que, após longos estudos, foi aprovado e comprovado pela comunidade científica. Outro fato que antecedeu a festa de Corpus Christi foi uma irmã agostiniana, na Bélgica, que teve visões a respeito de um pedido de Jesus, a fim de que houvesse uma data fixa para celebrar solenemente a Santíssima Eucaristia. A irmã compartilhou a visão com um determinado padre de sua época, que acreditou nela. Tal padre depois se tornou o Papa Urbano IV, e após ter presenciado o último milagre citado, então ele escreveu em 1264 uma bula papal decretando a festa solene de Corpus Christi, que sempre ocorre na primeira quinta-feira após a oitava de Pentecostes, que culmina após o domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Para esta ocasião, São Tomás de Aquino foi convidado pelo Papa Urbano IV a escrever os cânticos litúrgicos a fim de celebrar momento tão grandioso. Portanto, foi neste período que se criou a letra e melodia sacra, tão sublime sacramento, que hoje, frequentemente, nós cantamos em algumas missas com a bênção do Santíssimo Sacramento. Por momentos históricos e sobrenaturais tão grandiosos como estes, o que esta festa tem a nos dizer nos tempos atuais? Partindo da liturgia de hoje, vemos o rei de Salem, Melquisedeque, e sacerdote do Altíssimo abençoar Abraão, significando que Abraão recebeu uma bênção com vistas a toda a sua descendência. Tal bênção ganha todo o seu significado e plenitude em Jesus Cristo. Consequentemente, a liturgia mais uma vez nos brinda, na segunda leitura, com a solene citação anunciada por Jesus: "Fazei isto em memória de mim." Ou seja, toda ação litúrgica e sacramental ganha o seu sentido e significado quando é celebrada em memória de Jesus. Dado importante, pois historicamente vemos que por vezes pessoas sempre duvidaram das graças contidas na celebração eucarística, como foi o caso de Lanciano, no ano de 700, e também em Bolsena, em 1263, aonde ambos os padres, mesmo sendo piedosos, tinham dúvidas a respeito do sacramento da Eucaristia. Diante disso, lancemos agora um olhar ao Evangelho de hoje, o qual narra uma cena sobre a multiplicação dos pães. Centenas de milhares de pessoas vão atrás de Jesus a fim de receberem uma graça especial em suas vidas. É fato que toda movimentação e deslocamento das pessoas causam apetites em todas elas. Entretanto, será que é realmente alimento para o corpo que as pessoas procuram quando vão em busca de Jesus ou em busca de sua igreja? Tudo bem, todos sabemos que precisamos nos alimentar corporalmente. Nosso corpo precisa realmente de nutrientes para nos manter de pé e ativos. Contudo, Jesus ensina algo muito mais profundo quando acolhe e atende todas aquelas milhares de pessoas indo ao seu encontro. De fato, os discípulos de Jesus, ainda meio que despreparados para enxergarem a real necessidade das pessoas, pensam que não iriam conseguir dar comida a todas aquelas pessoas, pois eram quantidade de milhares. Veja que, em primeiro lugar, Jesus fala do reino de Deus às pessoas que vão até Ele, e ao mesmo tempo cura todas elas de inúmeros males em sua vida, dando a entender que primeiramente
as pessoas precisam de alimento espiritual. Veja que Jesus abençoa os pães e os peixes, e é visto mais um grandioso milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Neste contexto, diz São João Paulo II, a página evangélica que acabamos de ver oferece uma imagem eficaz do vínculo íntimo que existe entre a Eucaristia e a missão universal da Igreja. Cristo, pão vivo que desceu do céu, é o único que pode saciar a fome do homem de todos os tempos e em todas as regiões da face da terra. Citação da homilia de Corpus Christi, São João Paulo II, em 2004. É missão da Igreja anunciar o reino de Deus a todas as pessoas, a fim de curá-las e prepará-las para receber a Eucaristia, assim como Jesus fez e ensina aos seus discípulos. Além disso, em todo este contexto histórico e litúrgico, observemos algo importante na solenidade de Corpus Christi, visto que Jesus quer que todos sejam ricamente abençoados. Então notem que não precisaria de mais comprovações a respeito do sacramento da Eucaristia, mas para ajudar no aumento da fé dos fiéis, a história conta que Deus permitiu que até mesmo o Papa Urbano IV se deparasse com o milagre ocorrido em Bolsena, para pronunciar solenemente Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo. São Paulo diz na segunda leitura que a Eucaristia é o corpo de Jesus e que o vinho consagrado é verdadeiramente o sangue de Cristo. Então notem que os fins primários da Eucaristia, ou os milagres eucarísticos, têm a mesma finalidade, de aumentar a fé, aperfeiçoar o fiel na prática das virtudes e também reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Na prática, ao comungar Jesus Eucarístico e receber a bênção do Santíssimo Sacramento em estado de graça, todos se beneficiam desses bens espirituais e ao mesmo tempo contribuem de modo eficaz para reparar todos os danos e pecados causados ao Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.